Tudo bem, gente. Tem 12 aqui, 11. Eu fiz o formato de PDF, de PowerPoint para ficar mais fácil um pouquinho para explicar e para vocês também entenderem, porque a gente vai ir pro lado mais do... O som tá ruim com esse negocinho? Eu tô com um fone aqui. Tá, beleza ou tá picando? Tá bom. Então Não, tá tá bom. Se tiver tranquilo. ruim, se tiver alguma coisa ruim dando pique, só vocês falarem, tá? A gente vai seguir a química instrumental de um jeito mais teórico, que pode ser que fique um pouquinho mais maçante do que aquelas aulas mais práticas, falando mais dos equipamentos, mas é uma parte que é importante e não tinha no antigo plano de aula, então foi até bom que a gente vai ter chance de trabalhar isso aqui de um jeito mais teórico e para a gente discutir mais, tá? Eu queria muito que vocês participassem, vocês não ficassem mudos aí do outro lado. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, não sei se quem acompanhou a minha aula de controle de qualidade, que a gente falou um pouquinho da qualidade nos laboratórios, e seguindo muito aquela linha, a gente consegue trazer aqui a química instrumental. Porque quando a gente entra no laboratório, vocês que agora vocês já têm prática, já têm conhecimento, muitos até já trabalham na área de química nos laboratórios. O que vocês entendem que seja que importante para a segurança de vocês quando vão trabalhar ou visitar um laboratório? Que vocês também devem ter feito já. Visita técnica, ido em alguma empresa que vocês têm vontade de conhecer, de trabalhar. Como que costuma ser? Vocês já foram, por exemplo, na Ambev ou na... Eu sei que tem uns de vocês que... Acho que é a Graziele que trabalha na Santanense ou alguma outra que tenha algum procedimento. Vocês já foram fazer alguma visita técnica? Essas Belgo, Arcelor? O que vocês percebem? Ó, Silvia, eu já tive na Ambev e em Confral, visitando, assim, e na uma empresa em Joatuba também. De que é essa de Joatuba? Não se lembra o nome, não, mas de que era? A Daitec faz peça para Fiat, o Ambev cerveja, né? E a Inconfral aí que mexe com pano, essas coisas. A questão de segurança que eu tive assim, a que eu achei mais defasada foi a de Itaúna, a Inconfral. Ela preza pela segurança, mas não é tanto igual às outras. Igual a Ambev, ela preza a segurança tanto na qualidade dos produtos, como na segurança dos funcionários. Você lembra o Porque que você fez quando você foi na Ambev? O que era a primeira coisa que a gente faz quando chega lá? a primeira coisa foi os documentos. Deixar a identidade na portaria, na Que isso faz recepção parte da segurança de quem? da empresa e nossa. Isso, porque a gente também tem que pensar que a segurança não é só para nós, é para todo mundo, é para quem está dentro da empresa, quem está de fora também. Porque a gente era desconhecido, tá no ambiente deles, né? Uhum. E depois assistimos um vídeo, um mini treinamento Isso. de alguns minutos para Uhum. poder estar conhecendo um pouco da fábrica, questão onde você pode ir, as áreas que você pode ir são limitadas, né? Isso. Igual também. Aí eu não visitei todo a fábrica, não, só fiquei mais na parte interna mesmo. Agora, Uhum. na Daitec, a gente chegou a visitar toda a fábrica, com pessoas acompanhando a gente, e todo mundo com um crachá de visitante, com um capacete diferenciado, que aí o pessoal da produção ia ver que a gente estava lá e todos eram visitantes. Se caso Visitantes. acontecer um incidente, alguma coisa assim, ele sabia que a gente estava, né, visitando. Isso A aconteceu, você podia ir de usina chinelo? vai deitar, Usiminas Mineração, ela tem uma linha de segurança onde passam os funcionários. Tem Uhum. a estrada que passa os veículos e o caminho onde passa o segurança, que são Isso. cercados de correntes e uma faixa amarela, faixa de pedestres, né? Isso. Tudo, Então, tudo se a gente sinalizado, estiver andando, delimitado.
Se a gente estiver limitando fora da área, a gente ganha uma advertência, ganha até balão, até Isso é suspenso. chatice? Isso é chatice? Não, eu acho correto. Assim, Pois a é, gente tem gente que pensa, acha chato, né? Mas é porque a nunca gente viu um pensa se for acidente. pro lado, a gente funcionário, a gente, né, fora do padrão, a gente pensa assim, ai, que aborrecimento, que chatice. Mas não, eles estão visando a questão de segurança. Uhum. Porque um carro ali, às vezes à noite, madrugada, passa e não te vê, aí pode acontecer um acidente, pode levar a uma fatalidade, né? Isso tudo que você falou faz parte de algumas práticas da segurança do trabalho, que dentro da segurança pessoal em laboratórios ou nas empresas no geral, e aí a gente já está, né, expandindo o pensamento, é tudo que a gente faz, seja técnico, administrativo, médico, educacional, psicológico, de todas as formas para evitar acidente. E o que que são acidentes? Os acidentes, que está até aqui escrito, né, são todas as ocorrências que não são programadas, que não seguem a programação normal, não seguem o andamento normal. Isso pode gerar dano ou não. Nem sempre o acidente gera dano. A gente, quem nunca, né, passou por um acidente que foi só o susto. A gente fala, né, foi só o susto. Só que muitas vezes os acidentes geram dano material e dano físico, material, econômico, né, financeiro, e geram problema, sempre gera algum problema. Dentro também da segurança pessoal, a gente tem, no nosso caso da química, a gente é muito exposto a riscos. O que é o risco? É um perigo da gente estar exposto numa situação perigosa que pode gerar algum tipo de dano, que pode gerar algum acidente. Está tudo interligado isso aí. A toxicidade, vocês lembram lá do que eu falei, do caso que eu falei lá naquele curso de química, ou vocês não lembram? Sobre o ácido clorídrico no chão? Vocês lembram ou não? Que é uma toxicidade que a gente tem que saber quando alguma substância química tem interação com alguma coisa e pode ter algum efeito nocivo para as pessoas, no organismo também, ou no chão, ou no ar, ou quando encosta. Isso depende muito do que é a substância, o que a substância está fazendo. Além disso, a gente tem dentro da segurança pessoal, tanto nos laboratórios como nas instituições, a gente tem a prevenção de acidentes, que é tudo aquilo aí que o Diego falou, um monte de coisa no chão, delimitando o chão, coisas na parede pregada explicando, são várias medidas para evitar acidente. O acidente praticamente sempre é perda. E, por fim, um EPI e EPC. Quem sabe me falar aí o que é um EPI e o que é um EPC? EPI é equipamento de proteção individual. Isso, dá um exemplo. Agora, equipamento de proteção e o seu eu esqueci o que era. Equipamento de proteção coletivo, que mais de uma pessoa pode estar usando. Isso mesmo, eles estão enfiados mesmo. Dá um exemplo. O EPC, por exemplo aqui, um colete, né? Colete? Todos vão estar usando. Mas o colete não é só o seu EPI. que usa? Hã? Mas o colete não é só o seu, não é só seu? Não, pode ser compartilhado com outras pessoas. Mas quando ele está em uso, ele está só em uso no seu corpo, né, não? O EPI Sim. não é mais EPI do que EPC, não? O EPI ele vai ser tipo o protetor auricular, um Sim, óculos, né? isso. O colete também entra como EPI. Porque a pessoa está usando individualmente. Opa, fecha aqui. Cinto de segurança? O cinto de segurança também é um EPI, que ele também evita acidente. Dentro do laboratório de química, algum EPI e algum EPC que vocês usam? Vocês já viram lá? EPI primeiro, vamos mais fácil que é o EPI. Que só uma pessoa usa, só a pessoa usa. Luva. Óculos e Luva, luvas. óculos, máscara, Jaleco. jaleco. Tá vendo que o jaleco é muito parecido com o colete?
O que mais? Só, né? Se tiver alguma touca, alguma coisa assim, beleza. E agora, o EPC, vocês têm lá, no onde vocês trabalham em laboratório de química, vocês têm lava-óleos? Tem. Capela? Uhum. O que mais? Qual mais, EPC? Chapa? Chapa? A chapa seria, chapa? por exemplo? Mas Não por que a sei. chapa? Não sei. A chapa é mais para uso, ela não seria mais para prevenção de acidente, não. Eu acredito que da forma que a gente está falando, acho que não. A chapa é um equipamento muito importante, a gente usa ele muito, mas ele não é para prevenir acidente igual a capela, por exemplo. A capela, ela existe, não é para a gente colocar as coisas lá e deixar lá como se fosse um armário. Porque tinha laboratório lá na faculdade, quando eu estudava, que o povo fazia era isso, né? Jogava o negócio lá só para guardar, mas não é isso. A capela existe para que a gente não inale os gases que tem dentro da solução que a gente está fazendo. Às vezes a gente está fazendo uma solução que é tão volátil que os gases que estão no ar, se forem no rosto da gente, se a gente inalar, eles são tóxicos. Por isso que a capela é considerada um EPC. Outro EPC também é extintor de incêndio. Outro EPC, igual eu falei, lava-óleos. Vocês já tiveram que usar lava-óleos? Alguém já usou um lava-óleos? Nunca usaram? Tomar banho no laboratório? Não. O lava-óleos é um EPC, porque ele é um equipamento de proteção coletivo para todo mundo. Aí aqui só trouxe para ilustrar alguns EPIs, EPCs dos EPIs, óculos, luva, jaleco, todos que vocês falaram, máscara de proteção, que agora com esse negócio de coronavírus é um EPI tanto, touca. Um outro EPC que tá aparecendo muito agora são aqueles totem de álcool gel, pump de álcool gel, que por mais que seja um produto, né, um produto de uso, todo mundo tem usado para evitar que seja contaminado. Então, a gente pode até considerar ele como um EPC. Conceitualmente, serve como proteção de todo mundo. E dentro do laboratório, a gente tem algumas normas de segurança. Para que servem algumas normas de segurança? São as coisas que a gente estava falando, que o Diego falou um tanto no início. Você falou muita coisa da aula de hoje, Diego, que foi sobre todas as normas de utilização para poder diminuir o risco, como a gente já falou, ampliar a segurança e potencializar o uso dos equipamentos. Vocês já trabalharam em laboratório bagunçado, todo zoado, com as coisas, cada coisa no lugar, ninguém achava nada, ou na casa do CES, por exemplo, não sei se é no laboratório. Se a casa do CES tiver tudo na cozinha, tudo tiver cada coisa num lugar diferente, um monte de coisa jogado, vocês acham que vai ter segurança se tiver papel em cima do fogão, se tiver óleo jogado? Vai ter segurança um ambiente desse? Não. Para isso que servem as normas, para isso que a gente tem que ter um mínimo de organização, tem que ter um mínimo de senso, tanto no seu espaço, como no espaço de todo mundo. No caso do laboratório inteiro, a gente tem que trabalhar em colaboração. Porque se a gente trabalha sozinho, na bagunça, a gente consegue fazer isso, muito provavelmente um acidente vai acontecer muito rápido. Se a gente consegue, se a gente bagunça a nossa parte, a parte dos outros ainda, eu estou praticamente causando um acidente no ambiente de trabalho do colega. Então, a gente tem as normas de segurança, não é para ser chato, não é para mandar e desmandar nos outros. Não, é porque a minha segurança depende do seu comportamento. Aqui tá até aqui, ó, a segurança depende de cada um. E isso faz parte das normas, da colaboração. O primeiro de todos os pontos mais importantes no laboratório são as vestes. Vocês já viram o pipoqueiro aí na rua, aquele povo de jaleco, sai na rua de jaleco, é palhaçado. Vocês nunca gritaram o pessoal de jaleco gritando esse de pipoqueiro? Porque é um absurdo. Imagina vocês estão trabalhando dentro de um laboratório, independente se vocês trabalham com saúde ou com
química ou com alguma coisa que trabalhe de jaleco. Pode trabalhar com micro-organismo, pode trabalhar com várias coisas. E aí você tá na rua de jaleco, porque isso vai ficar bonito para os outros. Então, o jaleco é para ser usado dentro do laboratório como uso de proteção individual, para a gente, né, não sujar, não se contaminar com os materiais que a gente trabalha, com os instrumentos, com os equipamentos, para também se ser identificado, né? Tem alguns jalecos que se identificam. Também trabalhar com sapato fechado. Vocês já pensaram se vocês trabalham de chinelo no laboratório? Alguém de vocês já levou ácido sulfúrico ou alguma solução corrosiva na perna, no pé? Eu já voou isso em vocês em algum acidente? Já aconteceu isso ou não? O Já. que caiu em você? Ácido clorídrico. Caiu na minha perna. E corroeu sua calça ou deu tempo de você tirar? Ah, começou a corroer, eu fui limpei. Mas começou a Arder. desfiar. Uhum. Não chegou a cair na minha perna, não, só na calça. Ah, então menos mal. Imagina se você tivesse de short. E ter Nossa, voado na sua perna, dado uma queimadura, uma situação que ninguém merece, né? Eu já tive uma situação numa aula que uma colega estava com uma pipeta de vidro, e ela estava pipetando ácido sulfúrico. Eu não sei o que ela fez, que ela levantou a pipeta, o negócio voou uma gota do ácido e voou. Vocês não estão me vendo, né? Ela voou na roupa dela, furou o jaleco, a blusa e a blusa de baixo, que era um dia frio, ela estava com duas blusas. E ainda queimou um pouquinho, mas foi uma coisa bem pequenininha mesmo. Queimou uma parte assim da barriga dela, mas foi bem pouco. Aí a gente já usou um neutralizante, beleza. Só que imagina se ela tivesse sem proteção nenhuma, como que seria? Em questão de segundos, o ácido sulfúrico corroeu o jaleco, a blusa, a outra blusa e chegou na pele dela. Então é muito importante a gente estar com as roupas corretas. Outra coisa é o cabelo preso. Vocês já viram algum acidente que tenha acontecido por causa de cabelo solto? Aqueles vídeos, eu não sei. Vocês têm segurança no curso de vocês ou não tem? A disciplina de segurança no trabalho? Não tem, não, né? Eu acho que na grade de vocês não tem, não. Mas tem vários casos de centrífuga, por exemplo, que pega o cabelo da pessoa que está fazendo o experimento, pega o cabelo e puxa, e arranca a parte. Eu tenho um vídeo bizarríssimo que eu assisti de acidente, que a pessoa pegou uma parte do cabelo, arrancou essa parte toda do couro cabeludo, porque a centrífuga pegou no cabelo da pessoa. Então, é muito importante também estar com o cabelo preso. Além das calças compridas, que é o lógico também, pelos motivos que a gente já falou. Aqui, eu tirei de lá, mas assim, nem é pra gente decorar nada disso, é só pra passar, porque por mais que seja bobo, que a gente saiba disso todo dia, muitas pessoas não levam isso a sério. Que são algumas das normas de segurança do laboratório, são 32. A gente vê aqui algumas coisas. Olha só, a primeira é que o laboratório é um lugar de trabalho com atenção, método e calma. Vocês já trabalharam com pessoas que ficam fazendo tudo menos trabalhar a sério, menos trabalhar concentrado? Vocês sabem mais do que ninguém que qualquer procedimento que for feito, se tiver um errinho, o processo se perde, o processo dá erro, o processo dá problema. Então, a gente não tem tempo e nem reagente para fazer isso. Conversa desnecessária, a pessoa fica conversando o tempo inteiro. Comer no laboratório. Vocês já comeram alguma coisa no laboratório? Que é um absurdo. Fazer lanchinho no laboratório, chocolate. Isso não dá, né, gente? Imagina só, vocês colocam um negócio desse em cima da bancada e na bancada tá contaminado de alguma coisa tóxica. Você vai comer aquilo ali. Não dá para ser feliz, né? Celular no laboratório, distração total. Não precisa nem de render. Uso de boné. Boné pode soltar o negócio do cabelo, atrapalhar o cabelo, mexer o cabelo. Uma norma que não faz nenhum sentido a gente estar de chapéu, boné, nem nada disso dentro do laboratório.
sapatilha no laboratório. Faz sentido a gente falar sapato fechado e a gente vai de sapatilha que a parte de cima do pé fica destampada, que se voar alguma coisa no pé vai voar lá? Não faz sentido nenhum. Cabelo solto, igual eu falei, calça comprida. Já vi situações também que a pessoa ia de short pro laboratório pedir pelo amor de Deus um acidente. Não correr. Parece bobo isso aqui, mas é muito importante esse ponto, não correr em laboratório, porque se a gente faz umas coisas dessas, esbarra em outro coleguinha que está lá fazendo um experimento perigoso, você se coloca em risco e coloca o seu colega em risco. Manter acesso desimpedido. Quem nunca colocou uma cadeira na frente da porta do laboratório por algum motivo que não faz nenhum sentido, mas já colocou para deixar aberto, para travar, para fechar. Se acontecer qualquer acidente que precise passar pela porta rápido, a porta está trancada, e aí? Está impedida. Material sobre bancada, não sei se vocês já tiveram isso, já passaram por isso onde vocês trabalham, mas não faz nenhum sentido. Material organizado, avental apropriado. Vocês já viram um jaleco que são abertos, que são rasgados, só aqui? Para a gente que trabalha com material químico, a gente precisa estar com o jaleco até aqui, até os pulsos. Por quê? Se eu estou mexendo com qualquer solução, aquilo pode vir para o meu braço, pode vir no antebraço. Então a gente precisa de um jaleco que cubra o braço inteiro. Então não faz sentido fazer um jaleco só porque é bonito até aqui. Para que eu uso jaleco, então? Nunca prove uma solução. Esse é absurdo, mas tem pessoas que quer sentir a solução, comer a solução, põe no dedo. Pelo amor de Deus, nunca façam isso. Sentir o cheiro. Também já aconteceu isso na sala que eu estudava. A pessoa vai sentir o cheiro da substância e se deu uma tontura, porque era uma solução que tinha clorofórmio. E clorofórmio ele tem algumas propriedades que dá tonteira mesmo. Então tem que ter muito cuidado com o que a gente está fazendo, o que a gente está inalando, e sempre, na maioria das vezes, sempre que puder, usar máscara. Vidro quente de laboratório. Lembra que a segurança é minha e a segurança do colega? Eu vou colocar um vidro quente em cima da bancada para quê? Para queimar os outros? Para quebrar a vidraria? É o mínimo de senso também. A outra página vem com o restante, que é ter cuidado com os inflamáveis. A gente vai falar dos reagentes perigosos, que é o armazenamento de material perigoso, porque é muito, muito, muito fácil a gente fazer um acidente muito grande com material inflamável. Além de tudo, também tem que olhar o rótulo. Isso é uma coisa que eu não sei, eu não lembro se está aqui nas outras. Todas as coisas no laboratório a gente tem que identificar. Ninguém tem bola de cristal para saber que a sua solução ali é ácida, básica, neutra ou uma solução tampão. Tudo no laboratório a gente precisa identificar, sempre identificar. Nunca colocar numa substância não usada, para saber colocar, o que é isso? A gente pega lá a substância, colocou num vidrinho para medir, passou, e aí eu vou voltar? Não, porque senão eu vou contaminar tudo que está dentro do frasco original. Então não dá para fazer isso, né? Porque eu passei que eu vou voltar aquilo para o frasco. Estou contaminando a minha solução futura e a minha que eu estou fazendo. A gente também tem que usar uma paramentação apropriada. O que adianta eu usar uma espátula suja para trabalhar com algum produto? Eu vou usar uma espátula suja, contaminar meu produto, contaminar o frasco, que é o material sólido tá, e não corre risco de atrapalhar todo mundo. Porque acidente, gente, não é só também machucar. Acidente não é só acontecer alguma coisa que dê um dano. Também é um acidente a gente contaminar a solução dos outros. Então, contaminação é muito complicado. Reagente químico, também caiu um negócio lá, caiu um reagente.
eu vou deixar o reagente em cima da bancada? Não, eu vou lá lavar, vou saber o que é e ainda vou avisar os outros que caiu ali. Lavar as mãos, com certeza, não colocar a mão nos olhos, na boca, que é o lógico, né? Coronavírus aí também para falar isso com a gente, não só no laboratório, mas na vida inteira. Torneira de gás, muito perigoso também com a torneira de gás aberta sempre no final do dia. A gente tem que fechar todas as torneiras de gás do laboratório. Os instrumentos em gás, cilindros de gás, são os mais perigosos, porque muitos não têm cheiro. Alguns têm uns aromas que eles colocam para identificar se tiver um vazamento de gás. Vocês sabem que o gás de cozinha não tem cheiro, né? Aquele cheiro do gás de cozinha, aquele cheiro esquisito, é um cheiro que foi colocado no gás de cozinha para que ele seja identificado que está vazando. O gás de cozinha não tem cheiro. O bico de Bunsen, a gente também tem que ter muito cuidado por causa de inflamáveis. levar a boca vidrada em laboratório. Quem nunca pensou em vez de usar aquela bolinha lá que eu esqueci o nome, aquela bolinha que suga pipeta, esqueci o nome daquele trem, como é que fala? Puxar o líquido com a boca, isso é um absurdo, porque se aquilo voa na sua boca, independente do material que você vai se contaminar e contaminar os outros. Hã? Pipetador? Isso, aquela bolinha laranja. A pera. Pera, isso. A pera, sem usar a pera, eu vou lá e pego o produto com a boca. Isso sem condição. É isso mesmo, pera. Não lembrava o nome desse trem. O ácido em cima da água. Quem já colocou água dentro do ácido? Alguém já fez isso? Devia ter botado um vídeo aqui para vocês verem o que acontece. Vocês já fizeram isso? Não façam, tá? Se vocês colocarem água em cima do ácido, ela vai espirrar, estourar e fazer bagunça. Então, antes de entrar no laboratório, saber o extintor de incêndio, porque a gente também tem que ter o senso de ter, mesmo se a gente não tiver um curso de primeiros socorros, de saber pelo menos o que a gente tem que fazer. Deu um incêndio no laboratório, ou pelo menos tem que saber onde é que está o extintor. Tem pessoas que trabalham em lugares que não sabem, trabalham no lugar mais de ano e não sabem onde fica o extintor, qual o extintor que é, que tipo de extintor, o que pode ser, como que usa o extintor. Outra coisa é usar relógio, pulseira, anel, coisas que podem levar a contaminação ou acidente também. Imagina só, vocês estão com um colar, um anel, e ele, sem querer, esbarra em um produto que não pode encostar em metal, não pode, que reage com metal. Imagina só, o seu dedo vai embora. Também, outro ponto é sempre ler o manual de instrução para os materiais, saber o grau de risco e toxicidade do reagente, isso é muito importante, viu, gente? Às vezes a gente vai no laboratório e começa a trabalhar no laboratório e não sabe que aquele reagente não pode ser inalado, igual eu falei do exemplo do chão, não pode colocar ele em qualquer frasco, a gente tem que ter noção do grau de risco. E sempre usar luva para evitar contato de reagente para a pele, tá? Isso aí é chato, é grande, é maçante, é repetitivo, mas é muito importante a gente saber isso, porque independente do instrumento que nós vamos trabalhar, isso é básico para todos os instrumentos dentro de um laboratório químico, para todos. Um outro ponto que a gente tá careca de saber, mas é bom reforçar, que é a organização. Não adianta nada a gente ter um laboratório todo equipado, com todos os reagentes maravilhosos, todas as vidrarias, tudo que precisa, se não tiver organizado. Como é que eu vou saber que tem os materiais que eu preciso se eu não tiver tudo no lugar, se eu não tiver identificado, se eu não tiver os produtos certos, nos lugares certos? Não adianta. Então, a trabalhar com organização requer que a gente tenha cuidado com o outro e com a gente mesmo e com os reagentes e tenha atenção no que a gente está fazendo. Então, aqui outras recomendações é ter as bancadas limpas e organizadas, isso é o mínimo, porque eu vou fazer o meu procedimento aqui, eu não vou deixar bagunçado para o meu colega que vai entrar agora. Isso é o mínimo.
Tem gente que trabalha e larga a bancada do jeito que ficou. Gente, isso é péssimo. Isso é o fim da picada. Não lava as vidrarias, não lava a pia, não lava nada. Deixa aquela bagunça lá. Não seja essa pessoa, tá? Só deixar em cima da bancada o que vai ser utilizado. Se eu vou usar 30 becquerels, e no laboratório tem 38 becquerels, para que eu vou pegar os 38, pôr na bancada e deixar lá, sendo que eu vou usar só 30? Não faz sentido. Então, usa só o que pega, só o que vocês vão usar, só os reagentes que vocês vão usar e deixa lá. Outra pessoa pode usar na mesma hora que você. Nenhuma vidraria com reagente sem rótulo. Eu já falei antes. Tudo que não é identificado tem que jogar fora. A gente não sabe o que é, ninguém adivinha, ninguém tem bola de cristal. Então tem que ser o mínimo, tem que ser identificado. Sempre tem que ser identificado. Lavar o material com cuidado, não deixar resíduo, porque por motivos óbvios também, para colaborar com os outros, não contaminar o experimento dos outros. Agora, uma das coisas muito, muito, muito importantes, que independente de onde vocês trabalharem, vocês vão ter que mexer, é o estoque de produtos perigoso, estoque e manuseio. Porque muitos riscos estão ligados aí com a estocagem e o manuseio desses materiais. Porque sempre vai existir, a gente é químico, a gente vai sempre topar com ácido, sempre topar com solução básica, sempre topar com algum tipo de coisa que possa ter um risco de acidente. Então, a gente tem que ter, pelo menos no mínimo, sempre o conhecimento de todas as características dos produtos que a gente vai mexer, por que a gente vai mexer, como a gente tem que mexer, porque não adianta nada eu vou trabalhar com um produto que eu sei que é perigoso, mas eu não sei qual é o EPI que eu vou usar. Eu vou trabalhar com um produto que eu não posso inalar e eu não uso máscara. Eu não tenho que trabalhar com um produto que solta vapores que podem irritar o meu olho. Se eu não sei. Se vocês soubessem vocês sabem que cortar cebola vai chorar, vocês vão cortar cebola sem passar ela na água. Isso é em tudo. Pode fechar, irmão. Isso é em tudo. Então, quando a gente vai cortar a cebola, a gente sabe que vai liberar um gás que vai irritar o olho da gente. Isso acontece sempre. Então, por isso, quando você vai cortar a cebola, você já passa a cebola debaixo da água da torneira para diminuir esse risco. Você não quer chorar toda vez que corta a cebola. Isso acontece também nos produtos. É uma ilustração boba, mas é isso mesmo que acontece mesmo nos laboratórios. A gente trabalha com material, tem que saber como que ele quais são as características dele, como que ele vai ser armazenado, como que eu diminuo o máximo o risco. A gente também precisa de ter esses procedimentos de segurança, saber como agir no caso de algum tipo de acidente, por exemplo. Isso eu vou falar mais para frente um pouquinho, mas vocês já pensaram como seria se um caminhão de ácido caísse, capotasse, tombasse e jogasse ácido no chão inteiro da rodovia? O que poderia ser feito? Como poderia ser neutralizado esse ácido? Quem vai saber se não tiver um procedimento de segurança? As pessoas vão passar em cima do ácido, derreter o pé, o calçado? Tem que ter esse tipo de orientação. Então, além de tudo, nós também temos que ter um planejamento e controle, que não adianta também eu ter um produto perigoso, um produto de risco, um reagente de risco, e eu vou estocar esse produto de risco, sendo que eu não preciso. Então, eu preciso ter um planejamento, um controle, para eu ter o mínimo desse produto, para eu estar exposta ao mínimo de perigo, certo? Além disso, nós também temos que saber quais são os estados estado físico do produto. Eu não sei se ele é sólido, se ele é líquido, se ele é gasoso, se ele pode ser armazenado em plástico, não pode. Tudo isso faz parte das características dos produtos para a gente saber como que lida com eles. Aí a gente tem aí, não lembro quantas são, mas alguns grupos e classificações de categorias. A primeira que a gente vai falar um pouco hoje são as inflamáveis. O que são inflamáveis para vocês aí? Vocês sabem o que são produtos inflamáveis? Vocês conhecem produto inflamável? O que é inflamável para vocês? Que pega fogo.
que pega fogo. E um dos inflamáveis que a gente está mexendo muito agora, por exemplo, é o álcool. Tem vários outros inflamáveis, acetona, vários outros produtos inflamáveis que sempre estão presentes em laboratório químico. A gente sempre usa produto inflamável. Inflamável praticamente em todos os laboratórios tem. Então, para isso, a gente tem que armazenar direito esses produtos e saber algumas coisinhas. Uma das propriedades que a gente precisa saber são o ponto de ebulição dele, para saber qual temperatura que eu preciso manter aquele líquido, aquele produto inflamável. A temperatura de fulgor, o que é isso? Essa é a temperatura que o material ele inflama se tiver alguma ignição próxima. O que eu estou falando? Se ele tiver a 35 graus e tiver uma faísca, ele vai explodir, ele vai incendiar, ele vai inflamar. Certo? Eu falei explodir, mas não é explodir não, é inflamar. Ele vai pegar fogo. E ter uma chama, mesmo que a chama não se mantenha, ele vai pegar fogo. Outra coisa que eu falei é o tipo de extintor. A gente tem, eu não vou entrar nisso aqui agora, mas a gente tem tipos de extintores. Extintor em pó, extintor de água, extintor de... Tem tipos de extintores. Não é todo extintor que a gente pode usar, não. Por exemplo, a gente tem materiais, que são um dos materiais que nós vamos falar aqui, que eles são sensíveis à água. Eu não posso colocar água nesse produto, senão ele vai dar um tiro. Eu trouxe até um videozinho para vocês verem, que eu achei muito legal quando eu vi isso. Tem produtos que são sensíveis à água, então não pode usar um extintor de água em qualquer produto. Outra coisa que a gente tem que ter noção é o óbvio, que é fumar, ambiente de fumo próximo. Teve uma vez que a gente viu uma pessoa fumando num posto de gasolina. Pensa numa coisa dessa. Pensa. Vocês lembram quando antigamente, isso é muito tempo, porque hoje os telefones não tem isso mais, mas eles não permitiam usar telefone em posto de gasolina? Vocês lembram disso? Alguém lembra disso? Vocês são bem mais novos que eu, né? Vocês lembram disso? Em alguns postos eu acho que ainda tem alguns negócios colados. Você sabe por quê? Porque pode dar interferência nas bombas, sim. Não, eu acho que, não sei, pode ser isso agora, né? Por agora ter essas tecnologias, mas antigamente era porque poderia dar algum tipo de faísca, aqueles telefones com anteninha, vocês lembram? Vocês lembram aquele telefone com anteninha? Aqueles telefones poderiam dar faísca, porque, né, o negócio de metal e tal. E lá, o ambiente tem gasolina, mesmo com todos os protocolos de segurança, mesmo com todo o aparato que eles trabalham, mesmo sendo um ambiente muito ventilado, tem um risco muito grande de ter gasolina no ambiente, gasolina, vamos dizer assim, estado gasoso. Então não podia ter, porque era um risco de inflamar, de dar algum tipo, pegar fogo o posto de gasolina. Um outro cuidado também são equipamentos elétricos, porque equipamento elétrico gera um arco elétrico, não sei se vocês já viram, é aquele pegar fogo de cabo de energia, pega um foguinho ali, o negócio ativa o ponto de fulgor do material, pega fogo e inflama. E uma curiosidade para vocês também, que tem materiais que podem ser inflamáveis, que são os materiais pirofóricos, que são aqueles materiais de fogo de artifício, sabe? Aquilo pega fogo, mesmo sendo sólido. Então, não é tudo, não, os produtos inflamáveis não são só líquidos, podem ser sólidos também. Uma outra categoria, vocês estão achando que tá indo muito rápido ou tá beleza? É meio maçante isso aqui, mas é importante vocês saberem isso. Tá indo beleza? Tá muito rápido, devagar? Como é que tá isso? Tá bom. Então tá bom. Os tóxicos. A gente sabe, como químico, como, né, pessoas, que muitos dos produtos químicos eles têm uma toxicidade, algum grau de toxicidade. E o que é isso?
a gente saber o que aquele material pode pode causar de dano do meu corpo. Alguns materiais, às vezes a gente nem precisa de ser exposto muito ao material e gerar um dano muito grande. A gente vai ver também mais para frente dos materiais, aquele do vídeo que eu mostrei para vocês, material radioativo, ele tem uma toxicidade muito grande, porque ele gera um dano muito grande. Esse é o dano que é dado. E os produtos, mesmo líquidos, sólidos, gasosos, também têm essa capacidade. Então, nós como químicos temos que ter noção de como que é essa toxicidade, qual é a frequência que nós manipulamos aquilo e a concentração. Porque às vezes uma solução é tóxica, mas ela é tóxica só se eu usar em uma faixa de concentração. Numa faixa de concentração mais baixa, não tem uma toxicidade tão grande, mas se eu for exposta àquela solução todos os dias, eu tenho um risco. Então, a gente tem que avaliar qual é o grau de toxicidade que eu estou exposta. Outro ponto que a gente precisa verificar ali são as formas que entram no nosso corpo. Pelo nariz, pela inalação, pela ingestão, ou pela absorção pela pele, ou os dois, ou os três. Às vezes, lembra que eu falei sobre puxar, em vez da pera, puxar com a boca? Às vezes o material é tão tóxico que só fazer isso, ele já gera um dano no meu trato respiratório e gera algum dano. Outra coisa que nós temos que saber é quando algum material, quando é exposto ao calor ou alguma energia, ele gera algum material tóxico. Isso também acontece muitas vezes, a gente aquece alguma solução, ele gera um gás, gera algum material tóxico, algum composto tóxico. Outra coisa é o risco da toxicidade. Às vezes o produto em si não é tóxico, mas ele tem um risco muito grande de virar stable, ou por deterioração, ou por gerar um outro material tóxico. Então, por isso, a gente, como manuseio, tem que saber o tipo de EPI. Eu tenho que usar máscara para usar isso? Eu tenho que usar só luva, tá bom? Eu tenho que usar máscara, luva e óculos? Cada material vai ter que ter essa noção, essa orientação de qual EPI que eu vou usar. Preciso usar protetor auricular? Às vezes, não nesse caso de tóxico, né? Mas no caso de EPI, às vezes a gente é exposto a um risco tão grande, a um som tão grande que precisa usar protetor auricular, porque não é tóxico, mas ele pode gerar um dano muito grande, então faz parte dos EPIs. Qual é o tratamento médico que eu vou ter se eu for intoxicada por esse produto? A gente tem que saber também que se a pessoa for intoxicada por cianureto, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o quê? Uma lavagem no estômago? Vou fazer o quê? Eu não sei. Lembra do caso da Baker? Vocês lembram o que aconteceu no caso da Baker? Alguém lembra? Sabe o que foi em termos químicos do que aconteceu? Alguém prestou atenção, viu? Ou ninguém viu? Ninguém nem teve curiosidade com isso? Ninguém de vocês viu, não? Vê se vocês viram, né? Mas às vezes vocês não viram lá o que foi que aconteceu. Eles tinham, no processo da fabricação da cerveja, um composto, etilglicol, sei lá, um nome diferente assim, que esse composto, quando ele era ingerido, ele era tão tóxico para os rins, para o sistema nervoso, que ele gerava um dano muito grande. Que aí vocês viram lá, pessoas morreram, pessoas tiveram uma crise muito grande nos rins, alguns têm problema renal até hoje. Então, essa toxicidade a gente tem que saber o que é para poder tratar. Tanto que depois que eles descobriram o que estava acontecendo, eles conseguiram diminuir o dano que foi dado para essas pessoas. E outra coisa que é saber se esse dano é reversível ou irreversível. Para algumas pessoas, infelizmente, o dano é irreversível. Criança? Hã? Que isso? Vocês estão falando comigo? Não, né? Não, acho que não. Muito bem. Depois dos tóxicos, a gente tem os explosivos, que vocês já conhecem os explosivos, que eles são sensíveis a impacto, choque, calor,
explode, é uma fonte de ignição. Esses materiais, eles quando eles estão expostos a alguma energia, expostos a algum choque, calor, ele pode liberar ou calor também, ou gerar uma explosão, que nem sempre precisa gerar calor, mas uma explosão que libera energia. Então, isso é muito perigoso. Quando a gente trabalha com algum material em grande escala que pode gerar uma explosão, o risco é muito grande de ter um dano muito grande, de explodir tudo, jogar tudo para cima. O dano financeiro, às vezes, o dano de pessoa, né? O dano físico não é tão grande. Quando não tem ninguém lá, lógico, mas financeiro é muito grande, que explode galpão. Então, esse tipo de material, a gente tem que ter um controle muito mais rigoroso, porque ele é ativado por uma fonte de ignição, um choque, se cai o negócio no chão, né, ele ativa esse material. Ela tem que estar isolada do restante dos materiais. Qualquer acidente que acontecer, ele vai ser longe de onde está o restante das pessoas. Muitas vezes a gente precisa blindar esse lugar que esse material tá para evitar, para diminuir o risco de gerar mais acidente. E também quando nós vamos fazer algum tipo de projeto, algum tipo de estrutura que tenha tenha que estocar esse tipo de produto perigoso, o fornecedor vai gerar uma tabela que tem as informações de como que a gente vai estocar, como que é melhor estocar, o risco para diminuir o máximo o risco. Agente oxidante. Aqui já está escrito, eu ia perguntar para vocês o que é agente oxidante, mas são os agentes comburentes. É o que pega fogo. Não, esse aqui não é exatamente o que pega fogo, não, mas é o que gera ele solta muita energia. E no caso de pega fogo, no caso de algum combustível entrar em contato com ele pega fogo. Um exemplo desses dentro da tabela periódica do oxigênio, vocês já sabem. Outros oxidantes são os que estão lá junto na tabela periódica: flúor, bromo, cloro. Todos esses são oxidantes e eles pegam fogo muito fácil. E quando pega fogo, a chama é mais difícil de conter, que eles vão oxidando até acabar. Então, quando esses produtos eles são estocados, eles têm que ser estocados longe dos combustíveis, tipo inflamáveis, substância orgânica que vai ser consumido, né? Um combustível, algum agente desidratante ou também agente redutor, porque ele vai ser consumido. Então, se acontecer um vazamento desse material, ele tem que ser removido instantaneamente, isso não pode ficar né, não pode cair no chão e ficar lá, tem que ser removido na hora, tem que ser armazenado em um lugar que é resistente a um fogo, porque se pegar fogo, o agente oxidante é mais difícil de conter a chama, conter o incêndio. Fresco, bem ventilado, piso impermeável. Por quê? Porque se cair alguma coisa no chão, alguma coisa derramar, ela tem que ser removida, ela não pode ficar lá mais não. Então não pode ter rachadura para cair coisa no meio da rachadura, cair algum material. Outro material que a gente conhece mais, é mais comum de a gente ver, são os corrosivos. Na casa da gente tem esses soda cáustica. Essas coisas têm que ser armazenadas de uma forma com bastante cuidado, porque eles na estocagem, eles reagem, no caso dos ácidos, reagem com metal e libera muito hidrogênio. E os álcools, as bases, podem formar hidrogênio quando está em contato com alumínio. E eles vão formando esses materiais e podem gerar explosão, porque o hidrogênio é um dos maiores comburentes. Pode gerar explosão, pode também derreter, né, corroer os materiais onde está esse material estocado, pode acontecer a corrosão também. Então, são riscos que podem acontecer nos corrosivos, a gente já espera ou explodir, ou derreter, ou esse material deteriorar. Então, onde está os corrosivos tem que ser uma área diferente também, identificada, arejada,
para eles estarem também sempre ventilados. Se tiver algum vazamento na hora, igualzinho os oxidantes, tem que ser removidos de alguma forma. Depende de qual dos materiais que é para saber qual é a remoção correta dele. Acho que esse é o penúltimo ou o antepenúltimo. Os gases comprimidos são os gases que estão dentro daqueles cilindros. Não sei se onde vocês trabalham tem cilindros. Eles podem ser liquefeitos, não liquefeitos em solução. Esses cilindros têm vários tamanhos. Além do tamanho do cilindro, que se o negócio cair no chão, independente de acontecer alguma coisa com o produto que está dentro, se cair no chão pode dar um problema, quebrar um equipamento, fazer um estrago, vamos dizer assim. Então tem que estar num lugar identificado, correto. Esses cilindros são muito pesados, geralmente eles são muito pesados e grandes. E eles internamente têm uma pressão muito grande, isso é um problema também, qualquer risco de algum incêndio, esses gases também são muito perigosos. Então, tem a questão da pressão, deles serem inflamáveis, alguns desses gases são inflamáveis, a toxicidade do gás que está dentro, a questão do cilindro, o cuidado que a gente precisa ter para armazenar os lugares certos, na posição vertical, para não ter queda. E os cheios também tem que estar longe dos vazios, porque a gente pode ter problema tanto de estoque, tanto de peso também, de estar em lugares diferentes. Então, a gente é bom colocar sempre os cilindros cheios em lugares diferentes dos vazios. Outra coisa são separar os grupos de gases dos cilindros em lugares diferentes. Às vezes a gente tem um cilindro de vapor corrosivo, de vapor inflamável, colocar eles em lugares separados, na posição vertical. Colocar, eu botei o exemplo aqui de inflamável longe de oxidante. Qualquer vazamento que tiver vai ter um problema seríssimo. Em alguns casos também é muito importante usar sistema de tubulação. Vocês já devem ter visto, né? Esses prédios mais novos, eles não têm gás em casa, eles têm um sistema de tubulação que abastece as casas justamente para diminuir o risco de explosão, de vazamento e para o sistema ser mais facilmente controlado. De preferência com os cilindros ou como é que chama? Botijões de gás do lado de fora. Também saber igual os outros, saber os riscos, toxicidade, atividade, efeito, tudo que é do produto a gente tem que saber. Né? Isso aí é mais reforçando mesmo. Esse aqui eu trouxe um vídeo. Produtos sensíveis à água. Vocês sabem que alguns produtos são sensíveis à água, eles geram hidrogênio, eles reagem com hidrogênio. Engraçado, aqui não deu. E eles... Cadê vocês? E eles geram uma ignição explosiva. Eu peguei esse videozinho na internet para vocês verem como que é legal isso, mas ao mesmo tempo como que é perigoso. Vamos ver se vai abrir aqui. Que esses produtos... Aqui, ó, tá aqui. Vocês ouvem o som ou não, hein? Olha só. O sódio é um metal. Vocês ouvem o vídeo ou não? Vocês ouvem o vídeo? Eu não tô ouvindo, não. Então acho que vocês não escutam. Deixa eu ver. Liberar assim, vai. Em diferentes metais que vemos no dia a dia, o sódio é muito reativo. Agora sim. Sua reação com a água produz hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica, gás transforma em energia. Podemos verificar Uhum.
Imagina só, vocês estão vendo esse, né? Imagina se fosse um experimento, um material, uma quantidade maior, geraria uma explosão muito maior. Então, tem que ter cuidado com os produtos sensíveis à água também, saber quais são, saber o que acontece, colocar eles longe de todas as possíveis fontes de água. Muito importante esse produto. E por fim No aqui vídeo a moça tá sem EPI, né? Hã? No vídeo a moça tá sem EPI, tá sem luva. O negócio explode lá e né? Pois já tá é. sem luva. Olha aqui, com anel, olha que doideira. Pessoa fazendo esse experimento e noção zero, nenhuma. E a gente muitas vezes faz isso, né? A gente muitas vezes fala, não vou usar isso não, sou mais bonito. E expõe a um risco muito grande. Um outro produto aqui, um outro é o material, os produtos incompatíveis. Eu nunca tinha visto esse tipo de né, manuseio de produto perigoso até poucos dias atrás que eu vi sobre reações de alguns produtos, de alguns materiais, alguns químicos. Existem alguns químicos que não podem de jeito nenhum estarem em contato, que gera algum tipo de explosão, reagem e cria algum tipo de perigo. Um exemplo desses, também é desse pessoalzinho aí, desse videozinho, é aqui, não é sódio não, é esse permanganato aqui, tá do lado. Olha só o que acontece. Tá vendo como que é complicado? A gente coloca dois produtos perigosos, compatíveis, um do lado do outro, por pura ingenuidade, não pode acontecer. Então, a gente tem que ter uma noção dos produtos incompatíveis, tem uma tabela que fala sobre isso. Não trouxe ela para vocês não, mas depois, se vocês quiserem, a gente pode pesquisar. Aqui, ó. O conceito aqui de risco e perigo, que eles são muito interligados, o conceito de risco e de perigo, que o perigo e a exposição do perigo geram risco. Então, a gente fala sobre essa questão de produto perigoso e do risco que é gerado, porque muitas vezes a gente tem um produto perigoso, mas não tem uma exposição a ele, então não tem risco. Tudo é contado pela exposição. Então, aqui só trouxe esse comentário aqui. O risco é consequente de comunicação de tal informação obtida quando a exposição é ponderada junto com o perigo. Ou seja, o risco e exposição, perigo e exposição é igual ao risco. E então, dentro disso, a gente tem uma legislação de transporte rodoviário que é responsável por classificar as substâncias para saber como que pode transportar. Eu não vou ler esse trem aqui com vocês, lógico. Vocês depois, se vocês quiserem, tiverem curiosidade,
no slide para ver, mas aqui a gente tem as classificações dos riscos. A gente tem o risco aqui de produto perigoso, classe 1 explosivo, aí tem todos os tipos aqui, né, de definições das classes, tá vendo? Não é só explosivo e pronto, acabou. Tem alguns que não têm risco, outros que são sem risco de explosão, outros têm risco de explosão. Também tem os gases inflamáveis, não inflamáveis. A gente divide esses riscos de produto, principalmente para transporte, com os perigos que eles veem, os inflamáveis, os sólidos inflamáveis, os oxidantes e peróxidos. Então, aqui, olha, são substâncias que podem, em geral, pela liberação de oxigênio, causar combustão de outros materiais, pegar fogo. Outros aqui, tóxico, infectante. Olha só, isso aqui já entra mais na biologia, mas entra dentro das classificações de produto perigoso, que muitas vezes a gente, como químico, vai mexer com isso também, como patógeno em doença infecciosa. Por exemplo, você está trabalhando alguma coisa com solo em um lugar contaminado